Falando em fiscalização, seguindo adiante, porque o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, reagiu à multa aplicada pela NTT. Então, vamos ouvir. Isso é uma preocupação muito grande nossa agora. Tanto é que eu estou fazendo contato com o presidente da NTT, porque ele tem que dar um comando para que os postos que têm fiscais, eles tenham uma visão humanitária. Acho que tem que dar uma olhada na carga, tem que dar uma olhada, mas perder o menor tempo possível para que possa chegar as ajudas. Não ocorreu o que aconteceu aqui com o nosso Samuel, aqui da Defesa Civil. Jéssica Peixoto. Eu acho que aí a gente vê mais uma cena de como existem autoridades, o governador do estado de Santa Catarina está falando do problema da aplicação dessas multas, do quanto elas dificultam, da lógica das doações chegarem mais rápido, e ele está pedindo que isso seja endereçado e ele está pedindo para a NTT tomar uma medida diferente. Então aqui a gente vê que essas disputas de visão, de narrativa, elas não ocorrem só entre a sociedade civil e as autoridades, mas elas ocorrem também entre as autoridades. Acho que esse problema precisa ser endereçado e tô com o governador Jorginho, é preciso que seja urgente, é preciso ter um posicionamento, é preciso ter o que a gente está falando desde semana passada, um protocolo para esse tipo de situação, um trabalho de, se isso acontecer, como que nós vamos agir. Não é um dia usual pelas rodovias que vão para o Rio Grande do Sul, não é. É uma situação muito diferente. E em situações excepcionais, medidas excepcionais devem ser tomadas. Eu queria trazer para a discussão o nosso Ricardo Rose, especialmente considerando a tua especialidade, que é a administração pública. Falamos aí no início, mas eu queria entender especificamente sobre a alegação que o governo Leite teria feito cortes às verbas destinadas para realmente a contenção desses estragos, desses danos lá atrás, e ter feito, enfim, supostamente está colhendo o que plantou na questão orçamentária. Você acha que isso para de pé? É verdade? Até que ponto um não provisionamento de determinada verba pode acabar tendo, na ponta da linha, reflexos nas vidas das pessoas? Marinho, como eu falei no começo aqui do programa, a administração pública é fazer escolhas. E nós não temos, nós enquanto brasileiros de maneira geral, em especial os nossos líderes em todas as esferas de governo, não têm o hábito da prevenção. Então, óbvio que realocar, cortar gastos da Defesa Civil e da prevenção a desastres, no caso da Prefeitura de Porto Alegre, no caso do governo do Rio Grande do Sul, e não ter colocado em prática o que já consta em lei desde 2012, que é o Plano Nacional da Defesa Civil, prejudicou todo o estado do Rio Grande do Sul, nesse caso, e outros estados em outras calamidades. Então nós temos que mudar a cabeça do gestor público brasileiro, nós temos que trabalhar com prevenção de forma urgente, porque senão isso vai acontecer, essa falta de informação que nós estávamos vendo agora o governador Jorginho Melo falar da NTT, ou reportagens de âmbito nacional que mostraram caminhões sendo parados. Em caso de uma calamidade, qual é o protocolo a ser surgido, como falou a Jazz aqui? Qual é? Não há um protocolo a ser seguido. Então fica as autoridades batendo cabeça. O pessoal da NTT que parou o caminhão numa balança de pesagem, que é um procedimento normal, estava seguindo o procedimento normal. Só que nós não estamos vivendo uma realidade de normalidade no Rio Grande do Sul. É uma excepcionalidade. Em situações de guerra, como nós estamos usando aqui metaforicamente, nós precisamos de soluções rápidas, ágeis, desburocratizar. Mas isso tinha que ser previsto antes. Agora ficam as autoridades batendo cabeça um com os outros. Esse é o grande erro. Mano Ferreira, esse é o grande erro? Pois é, veja só um dado interessante. Hoje, 70% do orçamento do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul vai para pagar a aposentadoria de ex-bombeiros. Olha lá. Então, esse é o ponto. É que quando... É claro que eu não tenho nada contra os bombeiros aposentados, meu Deus. As pessoas precisam ter aposentadoria, é óbvio. Mas isso precisa ser sustentável, porque senão o orçamento de instituições fundamentais como o Corpo de Bombeiros fica sem verba para o básico de estrutura para a própria atuação no dia a dia. Dá mais verba. Para a atuação... Só que o problema, Pepe, é que, veja só, o Brasil já tem
hoje a maior dívida entre os países. É o saco sem fundo, né? Exatamente. É o saco sem fundo da dívida, meus amigos. Nós temos a maior dívida dos países em desenvolvimento. Então a questão é o padrão da forma, mas a gente é um país em desenvolvimento. Precisamos ser comparados com outros países em desenvolvimento. É pior ainda. Somos o país mais endividado entre todos os países em desenvolvimento. Isso já é a realidade menos hoje. Menos que a Índia, menos que a Rússia. Não, somos mais endividados que a Índia e a Rússia. Pega o dado. O ponto Pegue o dado, meu estimado Pepe. Pega o dado, pelo amor de Deus. Pega o dado. Dá bilhão. Na nossa dinâmica política, a gente tem levado o Estado brasileiro a gastar muito mal o recurso. Então, a questão é, se a gente simplesmente aumenta o volume de gasto e não muda a lógica de como destina o gasto, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, a gente vai continuar gastando de forma errada. E aí não adianta o quanto a gente aumenta a dívida, vai continuar sem trazer solução para os problemas. A gente tem que mudar a forma como destinamos o recurso público. Tem que gastar bem. Quem não cuida das contas, não cuida das pessoas. O dinheiro não cai do céu. Daqui a pouco a gente volta com você, Pepe. Eu sei que é uma discussão acalorada e ideológica de conceitos, mas no momento, na verdade não. A gente vai daqui a pouquinho para um break, mas a gente continua com você. Então, Pepe, rapidamente. Você concorda, claramente, você não concorda com o que o Mano disse. Vai que é tua. Eu discordo do Mano completamente. 70% do orçamento do bombeiro é feito para pagar aposentado, tem que aumentar o budget, o orçamento do bombeiro. É simples assim, né? Não tem lógica. E um ponto interessante, né? O problema não é endividamento, o problema é falta de crescimento e maior desigualdade social. Então, um país como o Brasil, em desenvolvimento, tem que buscar crescimento econômico, porque crescendo você paga a dívida, né? E tem que buscar a redução da desigualdade social. Nenhum país do mundo, né, tem déficit fiscal zero. O Brasil, comparado com qualquer país do mundo, né, está dentro o limite da dívida pública, né? Então, os liberais que batem no peito falando que o Brasil não tem que gastar, se o Rio Grande do Sul gastasse dinheiro com medidas preventivas e medidas adaptativas, a gente não teria a situação da forma como ela está agora lá no Rio Grande do Sul. Então, por falta de investimento, que a situação está lá. Claro que ia ter um problema, porque é bom lembrar que choveu no Rio Grande do Sul também. Também vamos falar a realidade, né? Choveu em 10 dias o que chove durante um ano. Algo inédito, né? A situação do Rio Grande do Sul ia estar de uma forma calamitosa da mesma forma, mas com certeza os danos seriam muito menores, né? Então, o governo tem que investir. Um parêntese rápido, porque cerca de 40% das emergências climáticas ligadas às chuvas se deram no Rio Grande do Sul só no último ano. Então, isso é só a culminação de um processo que, dos últimos 5 anos, um foi normal, os últimos 3 ainda teve o efeito da Laninha, que devastou a Argentina também em algum grau, e agora a gente vê as enchentes que a gente lamentavelmente está assistindo. Mas continuando, por favor. Não, e um ponto interessante, talvez em Porto Alegre, né, que é o lugar que a gente está vendo ali, se tivesse medidas preventivas e medidas adaptativas, a situação não estaria tão calamitosa da forma como está, né? Mas no estado do Rio Grande do Sul como um todo, né, é bom lembrar que a situação provavelmente estaria da mesma forma, né? A questão dos efeitos climáticos e dos eventos climáticos extremos é um problema que nós temos que lidar cada vez mais. E medidas preventivas e medidas adaptativas são caras, né? Um liberal que olha o orçamento público do Brasil é limitado, não vai querer investir. Deixa eu trazer um outro ângulo para esse debate. Vai que é tua, Mano Porque Ferreira. A sua estimativa é que o Rio Grande do Sul vai precisar de 100 bilhões para ser reconstruído. A gente teve um debate há poucas semanas de um projeto que continua tramitando no Senado, inclusive com perspectiva de ser aprovado, que é a PEC do quinquênio, para criar mais um privilégio para a elite do funcionalismo. Explica para nossa audiência, vovó viu a uva, o que é tal PEC do quinquênio? É o seguinte, o Senado Federal quer recriar um privilégio que concede aumentos automáticos de 5% no salário para a elite do funcionalismo a cada 5 anos. Por isso, quinquênio. A cada 5 anos, um aumento de salário, mas que não conta como salário. Vai ser uma verba indenizatória. Para quê? Para driblar o teto constitucional e driblar o imposto de renda. Ou seja, é uma verba a mais para quem já ganha muito mais do que a média da população. O impacto estimado desse aumento, que está sendo discutido pelo Senado, é de 81 bilhões. Veja só, no prazo, um aumento para a elite do funcionalismo no momento, em 3 anos, 81 bilhões. Concluindo então, porque